amado irmão, que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja na tua vida. Pois bem, estamos prosseguindo com o estudo de Mateus, esse é o capítulo 2. Já vimos sobre a genealogia, os mistérios, os segredos de Deus para nós, como aprendemos tanto em apenas a história da raiz do Messias. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de Deus, que repete em Lucas 1, o projeto oculto, escondido, que Deus montou, como ele escondeu a criança, de maneira que nem os demônios, nem os sacerdotes sabiam quem era. Esse capítulo, esse tema, ele é muito mais detalhado em Lucas capítulo 1. Então eu vou apenas dar uma introdução simples, mas vamos aprofundar em outras coisas que também são bem importantes nesse livro. Esse é o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, o Rei dos Reis é chegado. Antes de realmente estudar sobre o livro, nós precisamos fazer 10 perguntinhas que se formam no capítulo 2. 1. Por que o Senhor revelaria apenas aos estrangeiros a data do nascimento? Por que nenhum sacerdote, nenhum príncipe dos fariseus recebeu a data? É uma pergunta boa. Quantas pessoas realmente foram adorar a criança? Nós aprendemos, deduzimos que foram 3 magos. E o texto, quando você lê a nossa mente, nos leva a entender que são 3 magos. Outra, como os sábios do Oriente o encontraram? O que o guiou? O que guiou aqueles homens, aqueles sábios? Lá chama de magos, mas a gente não pode confundir aqui. Não são magos no sentido que estudavam os astros para adoração. Não é esse tipo de sábio, de mago que o texto relata. Eram homens que estudavam as profecias e observavam os sinais nos céus para cumprimento. De onde vieram e quanto tempo eles viajaram para chegar até a criança? E por que Deus ordena que o casal, mais a criança, fugisse para o Egito? O que representa o Egito nessa fuga? Pergunta boa também. Quanto tempo permaneceram em terra estranha? Por quê? O que tem a ver aquele tempo passado lá? Outra coisa, quantas crianças teriam morrido naquela noite, no massacre das crianças? Havia realmente alguma Raquel que chorou em Belém, de acordo com o texto de Mateus 2? E por que escolher a Galileia? Qual é o objetivo? Qual foi o objetivo de Deus que a criança nascesse no território da Galileia? Outra coisa, há alguma profecia registrada que ele seria nazareno? A cidade de Nazaré é citado, por exemplo, no livro que mais antecipa, que mais avisa sobre Cristo, que é Isaías? São perguntas boas, vamos estudar o capítulo para respondê-las. Pois bem, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Veja, a pergunta daqueles homens causou um rebuliço, não só em Herodes, o rei da época, o imperador da época, como todos os sacerdotes, os príncipes, os líderes do templo. Ninguém esperava aquela pergunta. Como assim chegou um rei? Ora, nosso rei é Herodes, é mais ou menos isso. Pegaram de surpresa, literalmente. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, ou seja, reuniram-se todos, convocou todo mundo, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, assim, do 1 ao 6, nós encontramos um relato bem interessante. Aqueles homens chegam, eles não chegam perguntando se lá é a terra da profecia. Eles já sabiam, alguém já avisou para eles, eles já estudaram em outra ocasião, que ali era a terra da profecia. Então eles já chegaram procurando cadê o rei. Já chegaram procurando cadê o rei, porque eu sei que aqui é a terra da profecia. E aquilo causou um espanto. Mandaram reunir os líderes, os cabeças. É como se, por exemplo, chegassem pessoas estranhas que não são estudiosas das escrituras e perguntassem para os líderes da igreja: escuta, o Senhor falou isso daqui. Isso causaria espanto neles, porque eles imaginavam que Deus falaria com eles, jamais com estranhos. Um resumo simples, porque o capítulo é grande, nós precisamos quebrar em partes. No versículo 1 fala de Belém, isso é uma profecia. Belém, que era a cidade de Davi, 1 Samuel, quando Samuel vai ungir o menino, 16, do 1 ao 13, diz exatamente a cidade que ele nasceu, para onde ele foi. Ficava aproximadamente 8 quilômetros na parte baixa, ao sul da capital Jerusalém, né? Para baixo de Jerusalém. Belém, da Judéia. Os sábios do Oriente eram homens estudiosos. Esses homens estudaram as 70 semanas de Daniel 9:24. Não só estudaram, aqui entra uma coisa linda da vez de Daniel, porque o capítulo 12 faz uma promessa a Daniel. Tu, Daniel, irás até o fim, tu vais morrer, mas tu vais ressuscitar e terá o teu galardão eterno. A vida de Daniel, ela indiretamente, ela causa esse reflexo naqueles homens. Os homens, vendo quem foi Daniel, passaram a estudar detalhadamente, e isso os fez fazer os cálculos, levou aos cálculos. E também tem a parte de Deus, a gente vai ver isso aqui, não só foi o cálculo matemático, que os guiaram até lá. Eles podem ter vindo ou da Babilônia, ou da Pérsia, ou da Arábia. A expressão muitos iriam diz que não se sabe quantos magos vieram, quantos sábios. Nós aprendemos nas aulas de escola dominical de criancinha, né? Eu estou falando de mim principalmente, que foram 3 magos, mas o texto nos leva a entender isso. Mas na verdade não são 3. Vamos lá. O versículo 2 fala de Herodes. Aqui nós temos aqui uma geração de Herodes, né? O Herodes o Grande e outros que sucederam. Esse aqui da época do nascimento de Cristo é o que reinou do ano 37, já levantado o Império Romano, até o ano 4 antes de Cristo. Quando ele falece, no ano 4, então o menino, o pai e a mãe recebem a ordem para voltar. A estrela dele é citada em Números 24, quando ele fala da estrela que vai brilhar, da estrela que vai governar. É interessante que em Lucas 2:9, quem guia aqueles homens não é uma estrela comum, ela vem brilhando normalmente. E um anjo anuncia aos pastores de ovelhas naquela noite. Então veja que aquela estrela que guiou aqueles homens por tanta caminhada não é uma estrela comum. Porque quando chega em cima do ambiente, ela se mostra quem é. É um anjo, um mensageiro de Deus, que vai servindo de guia. Vamos brincar um pouquinho aqui. O GPS dos magos, na verdade, foi o anjo. O versículo 3 e 4 causa uma perturbação, porque nenhum deles, nem os escribas, recebeu a revelação. Veja, o plano de Deus foi tão perfeito que o menino ficou oculto tanto para os homens, tanto para os líderes e no mundo espiritual. Esse é um dos segredos de Deus, que eu posso passar uma experiência que nós passamos, que nós tivemos com Deus, quando nós tínhamos algumas visitas marcadas para alguns lares, e nós chegávamos naquela casa, e aquela pessoa, nós começávamos ali, ou começávamos a oração, começávamos o culto, e na hora da oração, a pessoa, mesmo com todos os sinais de perturbação maligna, não acontecia nada demais. E nós começamos a orar ao Senhor, porque daquilo o Senhor nos deu o porquê. E Ele fez um conselho: antes de vocês saírem,
peçam que eu betume, vede o ambiente. Isso na nossa mente humana parece loucura. Mas no mundo espiritual, as coisas de Deus realmente é loucura, conforme 1 Coríntios capítulo 1. É para quem crê. Então, o que é betumar a região? Vedar aos olhos e aos ouvidos de quem não deve ouvir, e não são pessoas. Aqueles demônios, criaturas das trevas, que sempre estão armando contra os planos de Deus. Quando nós saímos para a libertação, para a oração, para anunciar o evangelho para aquela alma, para aquela família, eles já tinham armado um contragolpe e sempre atrapalhavam a obra. Então veja, de uma forma ou de outra, Deus vedou aquela região e nem os demônios conseguiram descobrir onde a criança iria nascer, a casa onde eles estavam, o estábulo onde eles estavam. Veja, os sacerdotes também sequer tiveram o trabalho de calcular o tempo da vinda, que eram as 70 semanas. Já porque as 70 semanas de Daniel quebraram em 3 etapas, a segunda etapa, que é exatamente a semana que bate a chegada do menino, e até a sua retirada, que é a semana de número 63, de 69, quando aqueles homens que deveriam, eram os escribas, eram os doutores da lei, quando eles não estudarem e não examinarem aquilo, para eles foi uma perturbação. O versículo 5 e 6 fala de uma profecia citada por Miqueias, quando ele fala, aqui mesmo no texto, tu, Belém, que és a menor, de modo algum será, porque de ti vai vir aquele que vai guiar o meu povo. Então, vamos lá. Os homens chegam perguntando quem é a criança, causam um rebuliço no meio dos... Vamos colocar nos dias de hoje, no meio dos líderes, dos guias, dos pastores, daqueles homens que deveriam conhecer a profecia, mas não prestaram atenção. Aí entra a astúcia de Satanás, como sempre, chamando secretamente, veja, puxou numa salinha escondida, e inquiriu, ele queria saber exatamente acerca do tempo. Escuta, quando que a estrela apareceu a vocês? É o versículo 7. O versículo 8, 2:8. E enviando-os a Belém disse, ide, perguntai diligentemente, o que é isso? Cuidadosamente pelo menino. E quando o achardes, olha a astúcia, por isso que Gênesis 3:1 diz que era a serpente, a mais astúcia das anomalias da terra. Participai-mo, ou seja, permita que eu saiba, para que eu também vá e o adore. Olha a astúcia dele. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, o guia, que tinham visto no oriente, ia adiante deles. Olha que coisa linda. A estrela para em cima do palácio e espera eles resolver a situação. Quando eles saem de novo à procura, a estrela volta a caminhar e eles vão atrás. Até que chegando se deteve, ela parou em cima do lugar onde estava a criança. Versículo 9. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes, presta atenção aqui, ó, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, está vendo que não só foi o estudo, não bastou só estudar, fazer cálculos, se não tivesse a mão de Deus que revelasse para eles, sendo por divina revelação em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então o Senhor dá um sonho, não se sabe se foi coletivo ou se foi apenas por líder daquela caravana. Certo é que eles decidiram mudar o caminho. É interessante que o versículo 7, quando ele fala o tempo exato, ele queria saber mesmo era a idade do menino. Para quê? Para poder dar o golpe final. O versículo 9 fala no Oriente. É interessante porque se você considerar que a estrela foi vista na Babilônia, que é o mais provável, já que as 70 semanas foi dado como profecia lá na região da Babilônia, nesse período, na época de Daniel, de Babilônia até Jerusalém dá um período aproximado de 1.300 quilômetros. Veja isso, é um pouco longe. Esdras, ele relata 5 meses de caminhada desde o retorno do cativeiro até Jerusalém, que foi a segunda viagem.
Está em Esdras 7 e 9. É uma caminhada muito longa. O versículo 11, quando eles falam ofereceram presentes, olha que coisa linda. No versículo 11, nós deduzimos que eram 3 magos, porque, deixa eu voltar o texto lá em cima, eles ofereceram ouro, que representa a glória de Deus, o incenso, que representa a adoração, aquilo que sai da boca de alguém, seja em oração e louvor, e a mirra, que representa a unção de Deus. O ouro era a glória que o menino teria, o incenso, a adoração que o menino ofereceria ao Senhor, e cheiraria com cheiro suave, e a mirra, que ele era ungido de Deus, conforme Isaías 61, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Esses 3 objetos levam-nos a entender ou a deduzir que eram 3 pastores, 3 magos. Mas não. Se nós formos para o Salmo 72, do 10 ao 11 e depois do 15, diz que vieram povos do Oriente para adorá-lo, da Arábia, da Etiópia, de Tarsis, que hoje é Espanha, e das ilhas, que é a antiga Fenícia, os povos da Fenícia. Se você ler Isaías, a partir do capítulo 26, quando há uma profecia sobre Tiro e Sidom, por exemplo, diz que eram os povos das ilhas, incluindo os fenícios. O Salmo 72, do 10 ao 11 e o 15, que é um salmo que é a última oração dos filhos de Davi, tanto é que o versículo 20 e 21 fala, findam aqui as orações dos filhos de Jessé, ou dos filhos de Davi. A última oração das 30, que é do 42 ao 72, é uma simbologia, é uma figura perfeita do reino do Messias. Começa falando como se fosse Salomão, mas as características é de um reino eterno. Uma caravana também de dromedários e camelos viria para adorar a criança. Isaías 60, do 5 ao 6. Então não foram 3 homens, na verdade foram caravanas de pessoas para adorá-los. Não sabemos se tinha 3 líderes ou um líder só, mas sabemos que eram muitos homens que vieram adorar a criança. Olha como a Bíblia nos prega uma peça. Quando você começa a analisar os textos dos profetas, principalmente Isaías, você aprende que muito do nosso entendimento de escola bíblica começa a se abrir um pouco mais a fundo. Isso é que é bonito. É interessante a parte do versículo 13 até o 16, que fala da fuga para o Egito. Por que foi para o Egito? E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. O segundo sonho que envolve a vinda de Cristo. Dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, que é o ano 4 aproximadamente, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Aqui Oséias capítulo 11. Né? Capítulo 11. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, ficou furioso, e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então os magos falaram o seguinte, olha, essa estrela há mais ou menos 2 anos, ela apareceu para nós, de lá para cá a gente vem seguindo ela. Olha que coisa linda. E ele deduziu que a criança teria até 2 anos. E agiu. Nós sabemos que não foi só Herodes que agiu ali. Né? Há um projeto diabólico de Satanás de matar todo líder que o Senhor levantou, porque ele não sabia quem era a criança, ele não conhecia, por isso que ele tentou matar todos que subiram, que se levantaram. Ele achou desde a promessa de Gênesis 3,15, que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, todo que veio, Abel e todos os homens que foram, Abraão, o José, o Moisés, ele sempre se perguntara quem era. Por isso que o espírito maldito de Caim, de assassinato, de homicídio de sangue, permeou nas escrituras, porque na verdade por trás de tudo tinha a mão dele. Vamos lá. Os 10 filhos de Jacó, veja a relação das 4 fugas que ele tinha para o Egito. 10 filhos de Jacó fogem do Egito para não passar fome. Jeroboão, depois que ele recebeu uma promessa, aqui os 10 filhos de Jacó, está em Gênesis 42, do 1 ao 3. Jeroboão recebe a promessa, uma profecia com os 10 pedaços pelo profeta Aías,
E o espírito de inveja maldito toma Salomão, vejam, o mesmo espírito. 1 Reis 11:40. E Jeroboão foge para o Egito. Terceira fuga. Quando Gedalias é morto por 10 assassinos, 10 também, o povo foge para o Egito. 2 Reis 25, do 25 ao 26. E o Senhor nunca quis que o seu povo procurasse refúgio no Egito. Mas em Cristo ele mandou se esconder. Que interessante, né? José e Maria, para livrar a criança, foge. Mateus 2:13. Agora, veja. As 10 citações, 10 filhos, 10 pedaços, os 10 assassinos, há um padrão interessante, que os pilares de Deus, quando se fala de fugas, de número, de totalidade, de sentença de Deus, de juízo divino e de mandamentos do Senhor, veja como tem aqui pelo menos 7 relações. 10 pragas no Egito, para retirar o povo, acabando em Êxodo 12, 10 mandamentos, Êxodo 34:28, 10 reclamações, os condenaram no deserto, Números 14:22, 10 virgens representa a igreja, um grupo que dorme e outro que ora, Mateus 25, do 1 ao 13, 10 leprosos, curados de uma só vez, e apenas um estrangeiro volta, mostrando a ingratidão do próprio povo, Lucas 17, do 11 ao 19, é por isso que João 1:12 diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. 10 minas, representando a distribuição das ferramentas, da capacidade de alguém de fazer a obra através dos dons, Lucas 19:13. 10 de tribulação, representando a purificação da carne, quando Satanás ele recebe permissão para tentar e pôr muitos à prova. Aqui não são 10 dias literal, aqui é um período de sofrimento e dor. 10 de tribulação, Apocalipse 2:10. O número 10 representa a totalidade divina. E há também uma simbologia muito forte do Egito nas Escrituras. Veja, ele representa, por exemplo, como a escravidão. Oséias 11:5 diz que do Egito tirei meu filho, da escravidão, e para lá não voltará mais. Ele também representa o sistema mundano, seus tesouros, quando ele fala assim, que aqueles que abrem mão dos tesouros desta terra, dos tesouros do Egito, para guardar sua fé. Então o Egito ele representa o sistema mundano, um cabeça do Egito, que é todo envolvimento, todas as riquezas, todo centro de adoração ao pecado. Representa também uma rebelião, quem volta para o Egito, em linguagem simbólica, volta ao pecado, Êxodo 14:12. Mas também, essa é a pior, representa o deserto. Mandar alguém para o Egito é mandar alguém para o deserto, para um treinamento, para a purificação pelo próprio Deus. Números 14:29 e Judas 1:5. Veja que mandar para o Egito seria como treinar alguém. Quando Deus tem alguém, veja, isso é um segredo do mundo espiritual. Quando Deus tem alguém para uma grande obra, seja para uma família, para uma geração, ele sempre expõe essa pessoa a um treinamento peculiar. Deuteronômio capítulo 8 fala que eu mandei o meu povo para o Egito, foi para isso mesmo, para humilhar, para prová-los se tinham condições de herdar a minha terra. É interessante que Hebreus 12, do 5 a 8, diz que Deus prova todos que amam e corrige. E se existe algum filho que está sem correção, esse não é filho, esse é bastardo. Então mandar para o Egito, literalmente, é expor a um treinamento. A um treinamento. Isso que é maravilhoso. Deus esconde a criança no Egito e de uma maneira simbólica ele diz o que fez com todos os profetas, expôs ao sofrimento, expôs ao treinamento, para que crucificasse todas as paixões carnais, conforme o próprio Paulo ensina aos Colossenses 3:5, mortificar os vossos membros, né? Mortificai, expõe esses membros a um treinamento, tirando todas as suas forças para o pecado. Vamos lá. E a matança das crianças, do 16 ao 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo,
segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, olha essa profecia, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, um cântico. O que é lamentação? Cântico fúnebre, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Essa é uma figura de linguagem porque não existia nenhuma Raquel em Belém. Mas a profecia ela se repete porque Raquel era a esposa amada de Jacó. Olha isso. Belém era um pequeno povoado com população de entre 1.000 e 2.000 habitantes, segundo algumas enciclopédias bíblicas. Disto calcula-se em média de 10 a 40 crianças nos seus contornos que foram mortas. Isso é uma dedução, não tem como provar. O versículo 18, quando fala viu-se um sonho em Ramá, faz uma referência a Jeremias 31:15. É uma forma figurada, ou seja, representava a tristeza dos israelitas que foram levados ao cativeiro. Como Jacó teve o seu nome trocado espiritualmente para Israel, e a sua esposa amada era Raquel, logo, quando ele fala, ouviu-se um sonho em Ramá, estava representando aquele povo sendo levado, Jerusalém, a esposa amada de Israel, a nação, tendo a sua capital, levada como escrava para a Babilônia, e as crianças sendo mortas, ele repete o mesmo choro e desespero que as mães usaram a mesma frase ao perder seus filhos. Pois bem, o retorno do Egito. Morto por Herodes, no ano 4, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho, é outro sonho que envolve a volta da criança, o nascimento e a volta. Apareceu num sonho a José no Egito. Versículo 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Vamos lá, continuando. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, aquele já tinha falecido, seu pai receou ir para lá. Mas avisado em sonhos, outro sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Essa parte que é linda. E chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. 3 sonhos de José e o sonho dos magos, dos sábios, envolvem o retorno. Primeiro sonho, 1:20, 2:13 e 2:23. 3 sonhos. Isso prova o que está em Jó 33, do 14 ao 21, que o primeiro contato que Deus tem com nós, seres humanos, é através dos sonhos. Os sonhos de uma pessoa diz muito sobre ela. Versículo 20. Arquelau governou a Judéia, a Samaria e a Idumeia do ano 4 em diante até o ano 6. Era um homem cruel e violento. A expressão do versículo 23, será chamado Nazareno, é interessante que Nazaré, irmãos, não é citado no Antigo Testamento. Não há um relato disso. Não se sabe exatamente de onde vem essa profecia. O ser Nazareno tem 2 possibilidades. Presta atenção aqui. Ó. Pode ser com Nazireu, de Juízes 13, do 5 ao 7, quando está falando da vida de Sansão, será Nazireu, separado por Deus. Ou é muito mais provável com Netzer, que do hebraico significa ramo, o renovo, né? O rebento, do rebento de Jessé sairá aquele que vai salvar a nação. Isaías 11:1. O renovo, o Netzer. Por isso Nazareno, Netzer. Né? Uma palavra, um adjetivo que gerou da palavra renovo. Ele é Nazareno. Posso falar que virou um substantivo, virou uma pessoa, ele é Nazareno, porque se criou em Nazaré. Mas na verdade ele nasce em Belém para cumprir a profecia, mas o seu ministério ele vai formar na Galileia. Agora a pergunta é boa, por que a Galileia? Vamos estudar a Galileia primeiro? A Galileia ficava em Quedes, num território de Naftali, que mais tarde era conhecido como a região da Galileia. O que era a Galileia? Era a habitação de pagãos e de judeus rejeitados. Região muito povoada. Eram grosseiros, entre aspas, porque o idioma deles era misturado com o aramaico.
eles não eram sequer chamados, devido ao sotaque do aramaico misturado, para citar a lei na sinagoga. Então veja bem, quando o povo volta da Babilônia, eles começam a povoar principalmente essa região da Galileia. Então ficou conhecido como uma região de povos mais pobres, pessoas mais simples, pescadores, muitos agricultores, pessoas simples, grosseiras de palavra, que não tinha tanta formação culta, e sequer esses homens tinham oportunidade de citar a lei nas sinagogas. Olha de onde Deus resolve fundar as bases da sua igreja, sempre de um povo rejeitado. Cidade de refúgio também, porque lá em Josué 21:13, diz que o Senhor mandou que Josué separasse 6 cidades, das 48, mais 6, para que essa cidade fosse cidade de refúgio. Então, o que era isso? Um pai de família que cometesse um crime que não fosse passível de morte, por exemplo, um boi que ele tinha se soltou, feriu o vizinho morreu. Ele era culpado por aquilo, mas não deveria ser assassinado porque não foi crime de ódio. Ele não tinha culpa direta naquilo. Então ele tinha que morar na Galileia, na cidade de refúgios, e só poderia sair de lá quando o sacerdote de lá, o sumo sacerdote, morresse. Olha a simbologia que tem com Cristo. É interessante que a maioria dos discípulos foram retirados de lá. O que a história relata é que os 11 saíram de lá, apenas Judas veio da Judéia, da parte de cima. Somente Judas. Justo que traiu. Quando se fala da Galileia, os condenados que eram julgados e tinham que morar lá, se esconder lá, só tinham liberdade novamente após a morte do sumo sacerdote. Ou seja, morreu o sumo sacerdote, foi sacrificado, então quem está no ambiente de condenação é livre. Veja, essa é uma característica, irmãos, de Deus. Deus sempre fundou as suas bases em povos simples, pequeninos. Por isso que ele fala no 61 de Isaías que ele veio para anunciar aos pobres, aos pequenos. Quando João Batista manda 2 discípulos perguntar lá, escuta, vai lá, pergunta para ele se esse é aquele Cristo que eu anunciei, ou se vai vir outro. Ele fala assim, ó, vai lá e fala para João, aqui, o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve, o evangelho é pregado aos pobres. E é bem-aventurado aquele que não se escandaliza ou não fica revoltado com a minha forma de agir. A Galileia representa terra de pessoas esquecidas. Deus é um Deus que sempre trabalhou com os povos esquecidos. Essa que é a verdade. O que é interessante que o capítulo 2, além de mostrar a maneira gloriosa que Deus traz a criança, você vê que desde o anúncio lá no Oriente até a retirada do menino e a volta, teve a mão do Pai. Essa criança ficou oculta aos demônios até o seu batismo. Satanás não sabia que era ele. A gente vai ver isso no capítulo 3, principalmente no batismo e sua tentação, que ele não sabia que era a criança. Por isso que ele pergunta, se és tu o Filho de Deus, faz isso, faz isso, faz isso. Mas, irmãos, Deus os abençoe. Continue acompanhando os vídeos. Esse é o livro de Mateus, um material muito rico, que tem muita coisa para nos ensinar. Amém? Fiquem na santa paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.